Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na primeira aula de irrigação e drenagem do semestre 2020.2, né, vamos falar um pouco aí das relações solo, água, planta e atmosfera, tendo como tema o solo como reservatório. Vocês já viram, estudaram um pouquinho de física do solo, as propriedades físicas do solo, né? A retenção de água, as características do solo como porosidade, macroporosidade, microporosidade, densidade, né? Então a gente vai fazer uma breve ah, ah, revisão sobre isso nessa aula, tá? Para que a gente possa aí introduzir aos poucos o conceito de irrigação, deixando de falar de física do solo, né? E introduzindo a planta, né? Para a gente começar a entender os processos aí da relação solo, água, planta e atmosfera, consequentemente, né? Falar sobre irrigação, tá bom? Mas por enquanto vamos nos ater aí na disciplina, na parte de física do solo, no começo da disciplina. Bem, dentre as teorias mais aceitas sobre a movimentação de água do solo, né, até a atmosfera, a gente tem aí a diferença de potencial, né? O que seria essa diferença de potencial? Se vocês observarem aí os pontos A, B, C e D, né, é basicamente o solo, né, com água, né, no caso, a solução do solo, contém o potencial de o qual, para que a planta possa absorver, né, essa água, ela precisa criar um potencial mais negativo, fazendo com que a água se desloque do ponto A para o ponto B. Um exemplo muito claro disso é quando a gente vai beber alguma bebida, né, do qual a gente tem um canudinho, então a gente cria um potencial ali negativo para que a água ela passe, né, saia do copo e vai até a nossa boca. A mesma coisa a planta, com outros mecanismos, ela também faz, né? Então, a partir daí, a gente tem o deslocamento do ponto B até o ponto C. Isso vocês já viram muito, né? Sobre aquela questão dos transportes, né? Em fisiologia, transportes solutos, né? Sobre a questão do floema, tilema. Então, a partir daí, no ponto C, né? A planta ela perde água para a atmosfera devido à abertura e fechamento dos estômatos, né? Como a gente já falou, e a atmosfera ela tem aí um potencial mais negativo. Então, essa translocação, né, se dá e tem um nome, né, que hoje a gente fala que é a transpiração, né? Somada aí à evaporação do solo, temos a evapotranspiração. Então, uma das teorias mais aceitas aí, né, é a diferença de potencial para que a água se transloque aí do solo, passe pela planta e depois se perca na atmosfera, certo? Então, o maior potencial é sempre da atmosfera, transformando a água em vapor. Bem, com relação à constituição do solo, né, o solo é composto aí de minerais sólidos, mais compostos de minerais orgânicos, no caso a matriz do solo, que forma a matriz do solo, e parte do solo que é não ocupado por matriz, é denominado aí de espaço poroso. Esse espaço poroso normalmente contém ar e água. E aí temos aí umas relações importantes, entre elas, né, a questão do microporos, macroporos, né, quem tem mais água, microporos, macroporos é mais a questão da aeração das raízes. E aí, a partir daí, temos a constituição textural do solo, né, solos com maior macroporosidade normalmente tendem a ser solos arenosos, e solos aí com microporosidade maiores, né, normalmente são solos mais argilosos. Vocês viram isso aí na disciplina de Física dos Solos. Então, nessa constituição do solo, a gente tem aí a umidade, né? Do qual ela normalmente tem um valor. E nesses valores a gente atribui aí, né, vocês estão vendo no gráfico, 0,15, 0,20, 0,25, né? Então, qual é o objetivo da irrigação aí? É normalmente a aplicação de água para se elevar a umidade do solo até uma condição favorável para a absorção de água pelas plantas, né? Então, no dia 28 aí, observem que devido à irrigação, houve uma elevação da umidade. O objetivo é, de fato, elevar a umidade, né, na profundidade do solo, ao longo da profundidade do solo, para que a água seja mais facilmente absorvida pelas plantas, né, naquela teoria lá que a gente falou da diferença de potencial, certo? Então, basicamente, né, nesse início aí é isso. E a irrigação, nesse caso, fornece água para as plantas, para o solo, no solo, né, fazendo com que essa umidade se eleve
e, consequentemente, facilite aí a absorção de água pelas plantas, ok? Bem, nessa constituição do solo, temos aí diversas relações, dentre elas aí a relação de massa, né, e de volume. Então temos aí a massa de ar, massa de água, massa de sólidos e a constituição total, a massa total de solo. O volume de ar, o volume de água, o volume de sólidos, o volume total de solos e o volume de poros. Então sempre teremos aí essa constituição e é nisso que vamos trabalhar. Lembrando, massa, quando a gente falar em massa, estaremos falando em gramas. Quando utilizarmos volume, vamos utilizar a unidade aí de centímetros cúbicos, né? É uma dotação que faço para facilitar aí na hora dos cálculos, ok? Então, notem aí, massa, né? Vamos utilizar gramas, e volume, vamos utilizar centímetros cúbicos. Bem, entre os parâmetros a serem utilizados, né, o primeiro nosso, né, é a umidade de água no solo, né, e aí vamos trabalhar com duas umidades, umidade à base de massa seca e umidade à base de volume. A umidade à base de massa seca é a razão entre a massa de água e a massa de sólidos, né, existente em uma amostra de solo, ou seja, né, vamos trabalhar a umidade à base de massa, né, com a letra U. Esse MW que vocês estão vendo aí é a massa de água dividido pela massa, né, de sólidos. Então, teremos aí a massa total menos a massa seca, né, que é a massa de sólidos, dividido pela massa de sólidos, dada em grama de água por grama de sólidos. Ok? A umidade à base de volume é a razão entre o volume de água e o volume de solo, ou seja, vou trabalhar com centímetro cúbico por centímetro cúbico, certo? Existente em uma amostra de solo. Então, volume. A umidade à base de volume vai ter aí o símbolo de θ, né? Que vai ser igual ao volume da água dividido pelo volume total, ou a umidade à base de massa multiplicada pela densidade do solo. Temos aí a relação de centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, certo? Então, lembrando, U de umidade à base de massa, θ umidade à base de volume. Umidade à base de massa, grama por grama, umidade à base de volume, centímetro cúbico por centímetro cúbico. A densidade de partículas do solo, né, que é a massa específica do solo, das partículas sólidas do solo, é a razão entre a massa de solo seco e o volume ocupado pelas partículas sólidas. Então, temos aí massa seca pelo volume seco, né, grama por centímetro cúbico, ou quilo por metro cúbico. Vamos sempre trabalhar aí com massa e volume, grama por centímetro cúbico. E a densidade do solo, que é a razão entre a massa de solo seco e o volume total ocupado pela amostra de solo, né? São sólidos mais água mais ar. Então vamos ter aí a massa dos sólidos pelo volume total da amostra, certo? Então, como falei, massa é grama, volume centímetro cúbico. Então a densidade sempre em grama por centímetro cúbico. A porosidade do solo, que é a razão entre o volume total de poros, água mais ar, e o volume total ocupado pela amostra de solo, sólido mais água mais ar. Temos aí a relação entre o volume total menos o volume de sólidos dividido pelo volume total. Como estamos falando aí da relação volume-volume, então centímetro cúbico de poro, centímetro cúbico de solo. E a porosidade livre de água, também denominada atualmente de porosidade drenável, vai ser a relação entre o volume de água pelo volume total, ou basicamente a porosidade do solo menos a umidade volumétrica. Falando em volume, centímetro cúbico de ar por centímetro cúbico de solo. Bem, tendo aqui como um exercício, né, que vocês podem tentar fazer aí, confiram, por favor, os cálculos na sua calculadora. Vamos fazer um exercício rapidinho aí, só para relembrar a questão, né, dessas fórmulas que eu acabei de apresentar, tá bom? Então, exemplo, uma amostra de solo de 1.000 centímetros cúbicos tem massa úmida de 1.460 gramas e massa seca de 1.200 gramas, sendo a densidade das partículas igual a 2,65. Calcular
Bem, a umidade do solo em base de massa seca, né? A umidade do solo em base de volume, a massa específica do solo, a porosidade total do solo e a porosidade livre de água ou porosidade drenável. Passando para o exemplo, né, a resolução, a umidade do solo em base de massa seca, teríamos aí U é igual a massa total menos a massa seca dividido pela massa seca. Essa massa total, né, vocês sabem, é a massa úmida. Né? Então, temos aí 1.460 menos 1.200 dividido por 1.200. Eu teria aí uma umidade de 0,216 grama por grama. A umidade do solo em base de volume, como a densidade da água é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, né? Uma densidade é igual a 1, temos que a massa da água vai ser igual ao volume da água, já que a densidade dela é igual à massa pelo volume. Né? Então, se ela é 1, então a massa da água vai ser igual ao volume da água. Ou seja, a massa em grama vai ser igual ao volume em centímetros cúbicos. E nesse sentido, temos aí que a massa da água, 1.460 menos 1.200, vai ser igual a 260 gramas. Então, como sabemos que a umidade volumétrica vai ser igual ao volume da água pelo volume total, temos que o volume da água vai ser igual à sua massa, 260, e o volume total, 1.200. Portanto, 0,26 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Só dá uma corrigidazinha, porque o volume total é 1.000, né? Aqui está 1.200. Então, só corrigindo aqui, deixa eu tentar aqui mexer. Nesse caso aqui, vou botar em preto. Aqui seria 1.000, né, pessoal? 1.000, tá bom? E aí daria 0,26 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, certo? Bem, passando para a próxima, temos aí a massa específica do solo, que seria e a porosidade total do solo, que seria a densidade, igual a massa seca pelo volume total. Então, 1.200 por 1.000 igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. E a porosidade total do solo, que é a massa seca. A densidade de partículas, que é igual a massa seca pelo volume seco. Para a gente achar a porosidade total, primeiro eu preciso encontrar o volume de sólidos. Então, temos aí 2,65 vai ser igual a 1.200, que é a massa seca, dividido pelo volume de sólidos. Então, nesse caso, substituindo aí, o volume de sólidos passa para cima, né? E a densidade das partículas passa para baixo. Temos aí que o volume de sólidos é igual a 452,83 centímetros cúbicos, unidade de volume. Portanto, a porosidade total, após calcular a densidade de partículas, né, e encontrar o volume de sólidos, temos aí que a porosidade é igual ao volume total menos o volume de sólidos dividido pelo volume total. Então, a porosidade vai ser igual a 0,54 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, certo? E por fim, a porosidade livre de água, também chamada de porosidade drenável, cujo qual, né, a fórmula vai ser igual a P menos θ, né, porosidade menos umidade volumétrica. Portanto, temos aí o valor de 0,287 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Ok? Então, revisem aí os cálculos para ver se está tudo direitinho, tá? E vamos aqui dar continuidade à aula. Bem, conhecendo as relações, né, de umidade, massa e volume, temos aí, né, como determinar a umidade do solo. Existem alguns métodos utilizados, eu vou falar apenas de alguns. Entre eles, podemos falar, né, sobre o método gravimétrico, também chamado de método de estufa padrão, né, que é um método direto e serve como padrão para calibrar outros métodos. Né? É um método ainda o mais preciso, que consiste basicamente, se vocês forem olhar aqui, na coleta do solo, com um anel volumétrico, né, retirando assim os excessos após a sua coleta, né,
uma amostra indeformada, ok? E depois essa amostra é levada aí para uma estufa, onde a água é retirada devido à ação, né, do calor, né, e o processo de evaporação. E após a mesma atingir um peso constante, né, que isso deve girar em torno de 48 horas no máximo, faz-se aí a medição e determinação da umidade, né, através da massa da água pela massa dos sólidos, ok? Contudo, para a prática da irrigação, seria muito difícil utilizar esse método, né, já que só permite conhecer a umidade do solo no mínimo 24 horas após a amostragem, além de exigir balança e estufa. Então, se fosse tentar fazer aí o manejo da irrigação por esse método, seria muito difícil, já que eu teria o resultado apenas 24 horas depois, e após 24 horas, né, tudo mudou naquele solo, o processo de evaporação, evapotranspiração já atuou, então o solo já não tem mais aquela mesma umidade. Então, seria inconveniente aí utilizar para irrigação. Então, hoje, né, é consenso que ele é um método para calibração de outros métodos, e aí sendo utilizado posteriormente, né, em função de métodos que a gente vai acabar vendo aqui ao longo da aula, certo? Antes disso, vamos fazer um exercício para fixar aí o método gravimétrico. Vamos lá. Bem, na tabela a seguir, apresenta-se os resultados das pesagens de um solo determinado pelo método padrão de estufa. Calcule a umidade, né, à base de massa, a densidade do solo e a umidade à base de volume. Temos aí 3 pesagens, né, para cada profundidade, né? As profundidades são de 0 a 20, vocês estão vendo aqui, e de 20 a 40. Então, a primeira pesagem foi feita com solo úmido, né? Mas observe que M1, né, que é o peso da amostra de solo, né? M2 é o peso da amostra após 48 horas na estufa, e M3 é o peso do recipiente utilizado, aquele anel volumétrico que eu mostrei, né, quando falava do método padrão, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, eu preciso retirar aí o peso, né, do M3, né, dos valores de M1. Por quê? Eu preciso desconsiderar aí esse peso, né, do metal que não faz parte do solo, tá, pessoal? A mesma coisa eu vou fazer em M2, né, vou descontar o peso de M3, ok? Para calcular a densidade, eu tenho as dimensões do anel volumétrico. Então, é extremamente importante aí nesse caso ter essas dimensões para se fazer aí o cálculo, ok? Então, na primeira camada, de 0 a 20, temos aí, né, que a massa úmida vai ser igual a M1 menos M3, ou seja, eu vou retirar o peso do anel para ter apenas aí o volume de a massa de sólidos mais a massa de água. Então, a massa seca ela vai ser igual a massa 2 M2 menos M3, ou seja, após a secagem, né, da amostra na estufa, né, eu vou retirar, vou descontar o peso do anel e a partir daí vou ter apenas a massa seca. Fazendo isso, eu tenho que a massa úmida ela é igual a 108,5 gramas para a profundidade de 0 a 20 e a massa seca 91,3 gramas. Então, calculando-se a partir daí a umidade e a base de massa, temos que ela é 0,188 grama por grama. Grama de água por grama de sólidos. Utilizando as dimensões aí do anel volumétrico, temos então a sua área, que é igual a 30,19 centímetros quadrados. Né? Unidade de área, né? Metro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. Portanto, o volume vai ser a altura do anel volumétrico vezes essa área. Então, temos aí em torno de 76,08 centímetro cúbico. Unidade de volume, né? Sempre centímetro cúbico. Então, a densidade do solo vai ser a massa, né, seca, ou seja, a massa do solo, pelo volume total,
tendo aí 1,20 gramas por centímetro cúbico. Vocês devem fazer, então, nesse caso, a profundidade de 20 a 40. Tentem treinar aí, fazer na profundidade de 20 a 40 do exercício, tá bom? Passando aí para a determinação da umidade do solo e outros métodos, temos aí alguns métodos de determinação de maneira indireta, ou seja, eu vou mensurar uma outra unidade, né, uma outra medida, nesse caso, vou mensurar uma outra medida e correlacionar ela com a umidade. Dentre esses métodos aí indiretos, né, que mensuram uma diferente medida para correlacionar com a umidade, temos o tensiômetro, né, a medida de tensão, né, que a gente chama de método tensiométrico, que é um método direto para a determinação do potencial matricial da água no solo e indireto para a determinação da umidade no solo, certo? O tensiômetro, para quem não conhece, né, ele é constituído de uma cápsula porosa, uma tubulação, né, PVC. Normalmente, se for um manômetro, né, pode possuir um manômetro ou pode ser um tensímetro de punção, que necessita de um aparelho a mais, que seria o tensímetro, para fazer essa medição, certo? E o objetivo aí, tanto desse manômetro acoplado ou do tensímetro, né, é medir a tensão dentro, o vácuo, né, dentro do tensiômetro, que é ocasionado pela, digamos assim, entre parênteses, a briga entre o solo, mais seco, né, e a cápsula, os poros da cápsula, né, a retenção de água no solo. Então, o que acontece no processo? A cápsula porosa, né, essa parte branquinha que vocês estão vendo aí, eu vou tentar indicar aqui, ela entra em contato com o solo e à medida que o tempo passa e a umidade do solo é rebaixada, é reduzida, o que acontece? O solo, de uma certa maneira, tenta puxar essa água pela diferença de potencial, né, através do poros da cápsula, né, fazendo com que a água é reduzida no tensiômetro. O tensiômetro vai ter que conter água para isso. Né? E o que acontece? Então, isso gera um vácuo, né, dentro do tensiômetro, que é medido aí pelo manômetro. Então, é com essa tensão, né, essa unidade aí negativa de tensão, é que se vai trabalhar para se determinar aí a umidade. De que forma? Né? Através de uma curva característica, que correlaciona o potencial gerado dentro do tensiômetro com a umidade do solo. É nessa relação. Quando a umidade reduz, tenta puxar água do tensiômetro, cria um vácuo do tensiômetro, uma tensão. Né? Então a gente vai correlacionar essa tensão com a umidade do solo. Então, essa é a curva característica. E como ela é feita, né, determinada? Normalmente ela é determinada, né, em laboratório, certo? Através aí de aparelhos como a câmara de Richard, ou também chamada panela de pressão, essa aqui, né, colocando a setinha. Então, o que acontece é que amostras, olha a seta aqui de novo, são saturadas, né, colocadas aí em anel volumétrico, o mesmo processo do método padrão de estufa. Né, elas são saturadas aí por 24 horas e depois inseridas nessas panelas de pressão, ok? E aí cria-se um vácuo no interior dessa panela, através do uso de um exaustor e um controle de um tensiômetro, de um manômetro, cujo qual vocês estão vendo aqui, né? 2 manômetros. Então, o que acontece? A partir desse vácuo, né, utilizando aí essas válvulas, né, e controlando essa pressão, né, dentro dessa panela, a água ela começa a ser retirada, né, já que dentro da panela de pressão temos aí uma placa porosa também, então é muito similar ao tensiômetro. Então, a água começa a ser retirada do solo, né, ser drenada, até um dado momento, cujo qual esse processo ele é finalizado. Né? Isso depende muito da textura do solo. Então, o que acontece? Chegou no equilíbrio entre a tensão aplicada, né, e a drenagem, cessou, né, desliga-se o processo e faz aí a pesagem da amostra. Né, e aí a gente teria a mesma determinação do método gravimétrico, ou seja, né, a amostra úmida vai ser pesada, que foi essa que foi submetida à tensão, depois disso é levada para a estufa, é seca, e aí medida aí seu
pesado aí seu peso seco, né? Sua massa seca. Então, pela relação entre massa úmida e massa seca, obtém-se a umidade e a tensão impregnada, né? No caso, utilizada, né? No processo, correlaciona-se, né? E aí o processo é repetido várias vezes, em várias tensões diferentes, até que se gere aí, né, uma curva. Ou seja, eu teria aí, né, várias umidades, né, e várias tensões. E aí, nesse caso, a tensão é uma unidade de pressão. Então, a gente teria aí diversas sistemas de unidade, diversas unidades para essa tensão. Dentre elas, eu utilizo aqui a TM, mas pode-se utilizar hoje, utiliza-se metro coluna d'água, centímetro coluna d'água, e na maioria dos tensiômetros que eu vi, né, kPa, quilopascal, ok? Então, correlacionando-se a umidade com a tensão, eu tenho aí uma curva característica e, através do Excel, vou gerar uma equação. Essa equação, né, pode ser utilizada, contudo, alguns pesquisadores, né, utilizam aí um aprimoramento, né, que seria aí pela equação de Wang-Genuit. Contudo, para fins práticos, para fins de graduação, eu prefiro muito mais utilizar a equação gerada, né, só no Excel, ao invés de utilizar também o ajuste de Wang-Genuit, certo? Mas fica o registro aqui. Existem inúmeros trabalhos falando sobre esse ajuste, tá? Mas não é o objetivo da disciplina, né? É um objetivo mais simples, seria apenas gerar a curva, né, a equação da curva característica, tá bom? Então, com essa equação da curva característica, eu posso aí, a partir daí, determinar a umidade de maneira instantânea, né? E isso é muito interessante. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, supondo que a equação acima seja em um solo arenoso, né, onde a capacidade de campo, a umidade e a capacidade de campo, que vocês já ouviram falar, está numa tensão de entre 1 sobre 10 atm, determine a umidade do solo, U, no caso aí, umidade à base de massa, né, para um dia em que a leitura foi de menos 0,60 atm. E na segunda questão, o segundo exemplo, após uma irrigação de 10 milímetros, a leitura tensiômetro passou de menos 0,60 para menos 0,15 atm. Determine a umidade atual no solo. Observe aí que a tensão, né, o T, ele está em modo justamente para retirar essa questão negativa. Tá? Então vamos ao exercício, o exercício aqui, rapidamente. Temos aí que, utilizando a equação, temos uma tensão de menos sobre 10 é igual a menos 0,1 atm. Portanto, jogando na equação, né, da curva característica, ou seja, jogando em T, temos aí U é igual a 22,5 vezes menos 0,10 elevado a menos 0,21. Portanto, a umidade que seria a considerada na capacidade de campo seria de 0,365 grama por grama, porque estamos trabalhando aí na umidade à base de massa. Se eu quiser saber, conforme o exercício, né, a umidade quando a tensão atingiu menos 0,60, é só utilizar novamente, substituir a tensão no T, né, da equação. Portanto, teríamos aí a umidade é igual a 25,04% ou 0,250 grama por grama. Bem, após uma irrigação de 10 milímetros, a leitura do tensiômetro passou de menos 0,60 para menos 0,15. Determine a umidade atual do solo. Então, o que aconteceu? Né? Quando se irrigou, né, após identificar aí uma tensão elevada, né, o natural é que a tensão, né, ela se aproxime de zero, né, devido à umidade aumentar do solo. Então, se eu tenho aí que a umidade, né, numa tensão de menos 0,60 vai ser igual a este valor. Portanto, quando a tensão regredir e for para menos 0,15, teremos aí uma umidade de 33,51%. Ou seja, o que aconteceu? Se a tensão ela se aproximou de zero, o solo ficou muito mais úmido, certo? Sempre essa relação. Se a tensão se aproxima de zero, a umidade aumentou. Se a tensão se afasta de zero, a umidade
né, ela reduziu. Então, existe essa relação. Bem, outros métodos de determinação da umidade, também muito semelhantes ao tensiômetro, né, já que utilizam uma unidade, né, uma medida, para correlacionar com a umidade. Né, existem outros, entre eles aí a sonda de nêutrons, né, sua utilização é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, que mede aí o caminhar dos nêutrons, né, a contagem relativa de nêutrons que voltam. Né. Os nêutrons eles procuram moléculas de água, né, e quando encontram, eles retornam, né, para a unidade. E aí, quanto menor essa caminhada deles, né, quanto menor essa caminhada, quer dizer que as moléculas de água estão mais próximas, então isso significa que o solo está mais úmido. Quando eles demoram, né, a encontrar uma molécula de água, isso significa que o solo está mais seco, né? Então, dentre as vantagens, é um método razoavelmente preciso, ok? Consegue determinar a umidade de maneira rápida, né? Através da equação. A desvantagem, né? É um método perigoso, né? Quando não manuseado adequadamente. E o princípio de funcionamento, né? Você vai introduzir aí, através de uma tubulação de acesso, uma sonda de nêutrons, né? Que vai aí procurar as moléculas de água. E a calibração do equipamento é a mesma realizada pelo tensiômetro, como vocês viram. É uma relação entre a umidade obtida pelo método gravimétrico pela contagem de nêutrons, gerando aí uma curva, né, como foi realizada aí pela curva característica do tensiômetro, né, muito semelhante, se vocês observarem. São métodos aí que têm aí, né, esse comportamento igual aí a TDR, que também tem esse tipo de relação, né? O princípio de funcionamento da TDR, nesse caso, é a medição aí da constante dielétrica, e aí correlaciona-se com a umidade, que é determinada pelo método padrão de estufa. Né? Então, dessa forma, né, vocês podem observar aqui que a TDR ela tem hastes metálicas que são fixadas no solo, né? E a partir daí, através da questão da condução da eletricidade pela água, se obtém aí a umidade. Esse nome a gente chama de constante dielétrica, né? Ou Ka, vocês observam aqui, e da mesma forma se constrói aí uma curva característica, certo? Então, constante dielétrica pela umidade. É um método muito interessante, né? Mais preciso, inclusive, muito bom para automação de sistemas de irrigação, por dar, né, relativamente aí através, né, de armazenamento de dados por datalog, etc., dados com precisões até de minutos. Então, você pode saber o que está acontecendo no solo, a umidade do solo de maneira instantânea, e isso é muito interessante, e muito interessante também para a automação, né, de grandes áreas. Hoje tem sido um método bastante abordado, então fica aqui a dica, né, com relação aí à TDR. Bem, passando-se pela parte de de umidade de água no solo, vamos passar para a parte de armazenamento de água no solo, certo? Qual é o interesse para a irrigação dessa questão do armazenamento, né? Inclusive, essa parte aqui eu peguei de uma das aulas do professor Frisoni, né? Queria até agradecer a ele por isso, né? É um material muito bom. Então, estou utilizando nas aulas, né, para fins apenas didáticos, tá? Então, tem que dar aí o mérito aí ao professor Frisoni pelas brilhantes aulas. Então, vamos lá. O interesse para a irrigação é expressar a quantidade de água existente no solo em determinado momento, em termos de altura ou lâminas de água. Para isso, considera-se o solo como um reservatório, né? Ou seja, eu vou ter aí, imaginando o solo como reservatório, eu preciso separar aí a parte de sólido de ar com a parte de água. A altura de água, né, esse H aqui, é o que nos interessa, né? E quando a gente imagina o solo como reservatório, vamos ter aí várias medições, dentre elas, né? Ó, Z, X e Y, né? E aí eu vou ter Z, X e Y para os sólidos mais A, e vou ter aí X, Y e H
para a relação água. Então, quando eu estou falando em volume, então é multiplicar x vezes y vezes h, ou z vezes x vezes y. Né? Altura, volume para o sólido mais A, ou volume de água, certo? Então, nessa relação, né, se eu colocar aqui, né, transpondo aqui, temos então que o volume de água vai ser igual a x vezes y vezes h, e o volume total x vezes y vezes z. Portanto, né, como o volume de água, como a umidade volumétrica é igual ao volume de água pelo volume total, temos aí que volume de água x vezes y vezes h, volume total x vezes y vezes z. Portanto, né, cortando aí x com x, y com y, temos que θ é igual à altura, né, h vezes z. h dividido por z. Ou, precisamente, h, a altura de água, vai ser igual a θ, né, vezes z. E isso é dado em milímetro ou centímetros de água. Normalmente vamos trabalhar em milímetros, tá? A altura da água dada em milímetros. Então, é a lâmina de irrigação, vocês já ouviram falar muito isso, né? A ser aplicada, ou seja, qual é a altura de água, né? A ser aplicada. Isso depende do quê? Vai depender da umidade, né? E Z, que seria a profundidade aí do solo, certo? Vamos falar por enquanto em Z de solo, tá? Quando a gente falar propriamente de irrigação, o Z ele vai ser transformado em profundidade do sistema radicular, mas ainda não é o momento, certo? Então, sabendo disso, né, a quantidade de água que se deve adicionar ao solo para levar sua umidade a um valor de interesse, né, deve ser um intervalo entre a umidade de referência pela umidade atual, multiplicado aí por Z, que seria aí a profundidade, né, ou a camada de interesse. Então, se eu tiver várias camadas, eu vou ter, né, várias umidades de referência e várias umidades atuais, e aí uma relação de intervalo ΔZ, certo? Então, profundidade da camada. Então, se a gente quiser fazer irrigação e conhecer cada camada no solo heterogêneo, então vamos somar a altura de água necessária da camada 1 mais camada 2, mais camada 3 e assim por diante. Não se preocupem que a gente vai fazer um exemplo agora para vocês entenderem, tá bom? Então, ó, em um solo cultivado com videiras, coletou-se em um perfil homogêneo, 50 centímetros, uma amostra para determinação da umidade atual. Sabendo-se que a umidade encontra-se em 26%, ou seja, a umidade atual, deseja-se elevar esta para 32%, que seria a umidade de referência. Qual a lâmina de irrigação a ser aplicada? Esse é o primeiro exemplo para um solo homogêneo. E para um solo heterogêneo, né, com várias camadas diferentes. Em um solo cultivado com meloeiro, coletou-se em diferentes camadas amostras para a determinação da umidade atual do solo. Sabendo que a umidade encontra-se em 26% na camada de 0 a 20, ou seja, a umidade atual, e 28% na camada de 20 a 40, também a umidade atual. Nesse caso, 20 a 40 e 0 a 20 em centímetros, tá? Deseja-se elevar estas para 34%, que seria a umidade de referência. Qual a lâmina de irrigação a ser aplicada? Vamos lá? Então, primeiro com solo homogêneo, depois com solo heterogêneo. Em um solo cultivado com videiras, né? Como falei anteriormente, vamos lá. O perfil homogêneo 50 centímetros. Então, meu Z, eu tenho que converter ele em milímetros, ele vai ser 500 milímetros, né? E aí as amostras, né? São umidade à base de volume, vocês viram lá que é θ, né? Eu vou colocar em 0,26 centímetro cúbico por centímetro cúbico e 32, 0,32 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Portanto, H vai ser igual à umidade de referência, né? No caso 32, menos a umidade atual, ou seja, eu quero saber o intervalo para chegar de 0 a 26, né? Para partir de 0 a 26 e chegar em 0,32, multiplicado aí por Z, que nesse caso converti ele em milímetros para dar a altura da água em milímetros. Então, portanto, a lâmina que eu preciso aplicar seria de 30 milímetros para fazer com que a umidade ela passe de 0,26 para 0,32, né? Ou 26% para 32. Aplicando os 30 milímetros, portanto,
a umidade ela vai passar de 26% para 32%. Né? Isso aí no perfil com a camada de 50 centímetros ou 500 milímetros. Ok? Bem, nesse caso aqui, como temos aí um solo heterogêneo, como eu li a questão anteriormente, na camada de 0 a 20, né, ou seja, numa camada de 20 centímetros ou 200 milímetros, né, que vamos converter, temos aí que eu preciso passar de 0,26 para 0,34. Né? Então, qual a lâmina eu devo aplicar para passar a umidade de 26% para 34%? Eu preciso de 16 milímetros para isso. E aí, de 20 a 40, né, que seria o outro perfil, teríamos aí que passar de 0,28 para 0,34, ou 28% para 34%. Qual a lâmina necessária para isso? 12 milímetros. Então, se eu aplicar 12 milímetros nesse perfil, eu vou passar a umidade de 28 para 34%, certo? Lembrando aí que ambos os perfis têm apenas 20 centímetros de profundidade, né, para cada perfil. Portanto, a lâmina de irrigação total, para que os dois perfis, de fato, alcancem a umidade de 34%, é o somatório das duas lâminas, ou seja, 16 mais 12. Então, é necessário 28 milímetros para que ambas as umidades nos dois perfis passem para 34%. Ok? Então, é uma situação aí de um solo heterogêneo. Bem, pessoal, essa aqui foi a aula, né, gravada. Eu vou estar dando essa aula, né, por webconferência para que vocês possam assistir. Ela vai ficar também como referência para que vocês possam estudar aí posteriormente, como quiserem, tá bom? Vão ficar no perfil, né, no YouTube, lá no perfil do GPS Semiárido, do qual é o canal agora do grupo de pesquisa que eu fundei para que eu fundei no YouTube, né? Ele já existia antes. Que eu fundei no YouTube para que as aulas elas possam ser alimentadas. Tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.